o sofrimento, ele não vem de Deus, né? Erroneamente, tem muita gente que acha assim: eu fiz alguma coisa de mal, Deus vai mandar um raio sobre a minha cabeça. Não, nós não temos um Deus carente ou vingativo, mas o sofrimento é inerente à existência humana. Mas por que eu estou dizendo isso? Como a maioria sabe, eu sou gaúcho, e eu não tenho ninguém no Mato Grosso do Sul, de familiares. Toda a minha família está lá. Eu tenho acompanhado de perto. Hoje começou talvez a pior fase deste momento que eles estão vivendo. Dizia minha mãe, muito assustada, que o meio-dia virou noite e a tempestade voltou. Domingo, ainda antes da missa, minha mãe me dizia que estava com sede. Ontem me dizia que estava com fome. Então são situações muito difíceis, né? Eu tenho amigos que perderam tudo. Em paróquias o tamanho dessa que a água está até o teto. O povo perdeu tudo. Sacerdotes desabrigados, o povo desabrigado. Uma situação terrível. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos às vezes buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Assim, eu fiz... Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal João Copo de Facura e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito desse padre que virou alvo do Ministério Público Federal após dizer que o Rio Grande do Sul, vítima dessa tragédia e por incompetência das administrações públicas federais, estaduais, municipais, por ter um muro de contenção velho de 50 anos atrás, que não aguentou a excessiva quantidade de chuvas, rompeu e as águas invadiram o estado, causando esse caos que o povo de lá vive. Não bastasse isso, vem um padre, independentemente da sua religião, seja ele qual for, seja um espírita, um umbandista, um pastor, um padre, um rabino, você não pode e não deve praticar intolerância religiosa em qualquer de seus termos. Portanto, houve uma denúncia, uma comunicação de intolerância religiosa, de crime praticado pelo padre, confirmado aí a prova no vídeo que os senhores assistiram, no qual ele afirma que, pelo fato do Rio Grande do Sul ter abraçado a bruxaria e o satanismo, ele está passando pelo que está passando. Então vamos lá. O que a África fez de mal para passar fome? O que os palestinos, com exceção do Hamas, que é o grupo terrorista, estão passando em função do problema do Hamas com Israel? Então, quer dizer, Deus é vingativo? Deus é injusto? Não. Deus é supremo, sabedoria suprema, é misericordioso, é um verdadeiro Pai. Portanto, afirmar, e mesmo ateus afirmarem que Rio Grande do Sul abraçou a bruxaria e o satanismo e por isso está pagando com vidas, crianças abraçaram bruxaria, crianças abraçaram o satanismo, animais, quer dizer, então é uma situação que mostra que, ao invés de ele estar, de um padre,
está pregando a caridade, a união, se somos, ele começa no vídeo dele dizendo, irmãos. Ora, se somos irmãos, a preocupação dele não deveria ser catequizar e criticar, independentemente de ter centro de Umbanda, centro de Quimbanda, centro espírita kardecista, judaísmo, islamismo, o que for. Caberia a ele praticar a verdadeira caridade que Jesus ensinou, que é ajudar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não pegar e praticar também ferir a própria orientação de Jesus Cristo no sentido de julgar o irmão. Ele não tem que fazer isso. Ele pode até repreender reservadamente, mas postar e colocar em redes sociais, ou que seja, o que foi filmado, e afirmar que em função disso, Rio Grande do Sul tem gente morrendo lá, e ele não está, ao invés de ele estar propagando maldades pela língua, não cumprindo o dever dele de ensinar a amar ao próximo e a cumprir o cristianismo como deve ser feito, ele está julgando os irmãos, alegando que tem mais centro de Umbanda, de bruxaria, que seja, como ele alegou, mais do que na Bahia, e por isso merecem sofrer, pô. Quer dizer, como consequência da escolha religiosa, a pessoa tem que ser punida. Então a pessoa escolhe ser umbandista, não é protestante, tem que ir para o inferno. Ou vice-versa, ele escolhe ser umbandista, ser protestante, e o judaísmo tem que ir para o inferno. Quer dizer, a expressão religião é religar e não desunir. E não alegar que em função nunca nos esqueçamos que a Igreja Católica, ela também foi alvo de inquisição e causou morte de pessoas em nome de Deus. Portanto, o padre fazer esse tipo de colocação, ela é desumana, é criminosa e além disso tudo, injusta, porque ele está praticando ilícito penal, vai ter a diocese dever de indenizar e criminalizando outras religiões. Intolerância religiosa evidente isso aí. Tá bom? E agora, em complemento, falando em questão de humanidade, nós vamos acrescentar aqui para fazer eu sei que o vídeo está longo, mas cada tipo de notícia que a gente se depara, que realmente toca o coração e cabe a mim, como advogado, expressar a opinião e expor o ponto de vista jurídico dessas notícias. Acabamos de ouvir a situação de um padre que atribuiu a escolha da religião das pessoas à tragédia que elas estão vivendo. Agora, de acordo com outro artigo, porque eu trago vídeos com base em artigos publicados amplamente na internet. Não sai da minha cabeça isso. Aqui aparece o seguinte: Moraes só quer liberdade para feticídio e linguagem neutra. O que está acontecendo aqui? O ministro Alexandre de Moraes derrubou, de acordo com um pedido do PSOL, porque o Alexandre de Moraes não pode agir de ofício, a justiça não pode agir de ofício, apesar de ele ter agido em algumas situações nos inquéritos das fake news, enfim. Mas nesse caso aqui, ele está agindo dentro da lei, que é o que é o feticídio. Estava permitindo, a lei diz o seguinte: em caso de estupro de crianças, de mulheres, é permitido o abortamento ou o aborto. Só que, assim, se aguardava esse tipo de conduta
de aborto ocorria nas situações nas quais o feto ainda era muito pequeno. Aqui, o Alexandre de Moraes permitiu que, numa decisão monocrática, ou seja, foi provocado pelo PSOL, e numa decisão monocrática, ou seja, isolada dele ainda, que ela vai ser submetida a julgamento colegiado do grupo do Supremo Tribunal Federal, ele permitiu que fosse feita mediante uso de cloreto de potássio e outras substâncias, de goxina, enfim, outras substâncias que a mulher, por exemplo, com 9 meses após a gravidez por estupro, ele poderia ir lá, o médico poderia ir lá aplicar uma injeção para causar um infarto agudo do miocárdio da criança. Caso a criança ainda não tivesse infartado, poderia aplicar uma segunda dose. Até médicos acostumados a praticar um aborto, que é o aborto previsto em lei, questionaram essa situação e falaram, quando o feto estiver muito grande, ficaram tentando se recusar a cumprir a lei. Ok, a lei tem que ser cumprida. Já existe no Código Penal a possibilidade de aborto em caso de estupro, para salvar a vida da gestante, enfim. No caso do próprio STF, já colocou que a anencefalia fetal, mas o direito à vida, nesse caso aqui, e o direito da dignidade da pessoa humana, mesmo que ainda não seja considerada por lei uma pessoa, uma criança, com 8 meses, ela ser submetida a uma injeção letal, isso causa uma perplexidade e realmente é um ato de violência. Não estou dizendo que o ministro está cumprindo, agindo de forma ilegal, não, ele está cumprindo o papel dele de juiz e aplicando o Código Penal, já que o Conselho Federal de Medicina se defendeu da ação, dizendo que 8 ou 9 meses de gestação seria desumano, proibir os médicos de praticarem o aborto. Só que ele, acatando o radicalismo da esquerda, ele teve que cumprir, é o que está previsto em lei. E o Conselho Federal de Medicina não pode legislar, compete ao nosso Congresso Nacional, e ele foi lá e permitiu. Então, em casos bizarros, que além da questão da linguagem neutra, eu não vou nem discutir, é uma perda de tempo, mas na questão do aborto, o crime é de aborto, mas o nome técnico é abortamento. No caso de abortamento, essa medida, mesmo que seja amparada na lei, você, uma criança com 9 meses de idade, ou feto, que é um bebê, enfim, com 8, 9 meses, aí já chega a ser totalmente desumano. Fere o princípio da vida, o direito à vida, fere o princípio da dignidade da pessoa humana e pensem, se coloquem no lugar, tudo bem que a vítima de estupro, ela não pode ser revitimizada. O problema é esperar a situação chegar ao feto chegar aos 9, 8 meses e permitir que seja feito esse aborto. Quer dizer, por que não fez antes? É um aborto que está previsto em lei. Então, na verdade, equivaleria a uma forma de vilipendiar, porque assim, nós temos que ver, é previsto em lei, o Código Penal prevê aborto em caso de estupro, aborto para salvar a vida da gestante, perfeito. Não assim, não é minha opinião pessoal, é o que está previsto em lei, e aborto de acordo com o Supremo Tribunal Federal de fetos inviáveis, no caso de fetos sem cérebro, anencéfalos, enfim. Mas aguardar até o 9º mês, 8º mês, e praticar o aborto mediante injeção letal, que causa infarto agudo do miocárdio na criança, poxa, isso nem com animais se faz. Nem com animais. E está sendo feito com crianças. Tá ok, pessoal? Forte abraço a todos, saúde e paz. Cuidem-se. Muito obrigado.